Olá pessoal, eu sou a Kaoma e no vídeo de hoje vou falar para vocês um pouco sobre regra de 3, tá? E nós vamos falar de uma regra específica, que a gente chama de diretamente proporcional. Então, antes da gente começar a falar da especificidade dela, vamos voltar aqui, né, falar um pouquinho sobre o que é regra de 3. Regra de 3 envolve 3 grandezas. Então, nós sabemos 3 valores e nós queremos, a partir desses 3, descobrir um quarto valor, tá? E conforme eu for fazendo os exemplos, vocês vão perceber que não pode ser qualquer valor, né? Nós não estamos falando do valor de uma casa, de um carro e de um quadro. Nós estamos falando de 2 valores da mesma espécie e um terceiro que é da mesma espécie daquele que a gente tá querendo descobrir, né? E vocês vão entender melhor o que é essa espécie que eu estou falando. Tem a mesma característica, a mesma medida, né? A mesma coisa. Vamos começar por um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Que é um exemplo que pode estar no cotidiano de qualquer pessoa. Comprar canetas. Então, o que vai acontecer? Eu vou lá na loja, compro uma caneta por R$1,50, certo? E se eu comprar mais canetas, este valor vai aumentar. Então, daí que a gente vai descobrir o porquê que é diretamente proporcional. Eu vou fazer aqui uma setinha, do menor para o maior. Então, eu coloquei uma coluna aqui chamada preço, onde eu tô falando sobre o preço, né, da caneta, e eu coloquei uma coluna falando de quantidade de canetas. Essas duas colunas se relacionam através de uma linha. Calma, mas não tem uma linha. Quando a gente vai fazer a regra de 3, a gente não coloca realmente essa linha. Mas a gente imagina que como se fosse uma tabela, e esse 1,50 se relaciona com essa unidade 1, tá? Então, 1,50 é o preço de uma caneta. Com R$3 eu compro quantas canetas? Então, eu vou fazer uma setinha aqui, ó. Eu tinha 1,50, agora eu tenho 3. Então, quer dizer que esse meu valor em reais aumentou. Se eu aumento o valor em reais, eu consigo comprar mais canetas? Sim. Tá? Então, da mesma forma que essa grandeza aumenta, essa também aumenta. Então, é proporcional e é diretamente proporcional, porque eu aumento o preço, aumenta a quantidade de caneta, tá? Aumenta o preço, não, aumenta o valor em dinheiro que eu tenho em mãos, tá? E o contrário também. Se eu tenho uma caneta e aumenta a quantidade de caneta, vai aumentando o valor que eu vou pagar no total. Daí, o que nós vamos fazer? Esse valor aqui, ó, que é R$3, eu compro quantas canetas? Eu não sei. E esse valor eu vou chamar de X, tá? Então, a partir de agora, a gente não vai usar a multiplicação como um xizinho, a gente vai usar como pontinho para não confundir com esse X. Quem já sabe fazer equação deve estar lembrando o que significa o X. O X é quando a gente não sabe o valor. Para quem também não viu a equação, não tem problema. Tá? A gente vai falar que o X é o valor que a gente não sabe, pronto. Isso nos basta. Como que eu resolvo uma regra de 3? Se a gente olhar aqui de cara, a gente consegue ver, ó, que uma caneta é R$1,50. Quantas canetas eu compro com R$3? 2 canetas, simples. Mas a gente vai fazer a conta para descobrir isso. Como que eu faço a regra de 3? A regra dela é, você vem aqui, esse primeiro valor dessa primeira coluna, eu vou multiplicar pelo segundo da segunda coluna. E o primeiro valor da segunda coluna, multiplico, tá? Pelo segundo valor da primeira coluna. Só fazer isso, sempre. Então, vamos começar, ó, primeiro eu copio esse, ó, 1,50, multiplico por X, tá? E daí eu venho aqui, ó, coloco igual. Então, eu quero dizer que isso vezes isso é igual a isso vezes isso. R$3 vezes 1. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Olhando, eu já sei que é os R$2, né? Então, eu já posso fazer direto. Ou eu posso fazer o quê? 1,50
vezes x. E aqui eu faço 3 vezes 1, 3, tá? Aqui eu vou colocar que o x é igual a 2. Pronto, então você pode substituir direto, não precisa. Na próxima eu vou explicar o que nós vamos fazer de diferente dessa, ou um passo a mais, se você quiser, tá? Agora vamos para o segundo exemplo, tá? Primeiro a gente tem que saber se ela é diretamente proporcional. Se ela for diretamente proporcional, nós vamos seguir tudo que está nesse vídeo para resolver. Se não, aí eu vou preparar outro vídeo nas próximas semanas, tá? A diretamente proporcional, qual que é a ideia? Eu tenho aqui lata de tinta, que é uma grandeza, então aqui não comentei no outro exemplo, mas no caso a espécie é a lata de tinta, então eu tenho que trabalhar com grandezas, latas de tinta. E essa outra é a parede, tenho que trabalhar com parede. Coloquei aqui 4 metros quadrados porque eu estou falando da mesma parede. Eu não vou poder comparar uma parede de 4 metros quadrados com uma parede de 10 metros quadrados, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, aqui, ó. Eu sei que uma lata eu consigo pintar uma parede dessa. Mas, se eu tiver 3 paredes, eu vou precisar de mais tinta, de mais latas de tinta? Sim. Então, eu vou fazer aqui, ó, a setinha, para dizer que tá aumentando o tamanho da parede ou as paredes. E vai aumentar a lata de tinta, tá? Eu tenho aqui 3 valores, 3 grandezas, e eu quero achar um quarto, que eu vou chamar de x. Vou fazer o mesmo esquema. O primeiro daqui, multiplico pelo segundo daqui, o primeiro daqui pelo segundo. Lembrando que sempre tem que ter o sinal de igual entre eles. Que hora, ó, aqui, ó. 1 vezes 3, que é esse primeiro passo, igual 1 vezes x, tá? 1 vezes 3, 3, igual 1 vezes x. Eu divido aqui, ó, passo esse 1 aqui pro outro lado dividindo, tá? Então, é isso que eu deixei de falar no outro exemplo e eu vou falar agora. Se o que tá do lado do x junto com o x, eu passo pro outro lado dividindo. 3 dividido por 1 vai ser o valor de x, e 3 dividido por 1 é 3, tá? Então, quer dizer que se eu tenho uma lata de tinta, eu pinto uma parede. Com 3 paredes, eu vou precisar de 3 latas de tinta. Então, a ideia aqui é vocês realmente entenderem o que significa essa regra de 3, né? Nós estamos falando de proporção, e essa proporção, como é diretamente proporcional à regra de 3, então nós temos que, se uma coisa aumenta, a outra também, tá? Esses dois exemplos foram mais simples e agora a gente vai para o terceiro exemplo. Qual que é a ideia do terceiro exemplo? Para mostrar que nós não precisamos saber apenas de uma unidade. O primeiro exemplo a gente falou de caneta, o segundo de lata de tinta, e a gente sempre utilizou uma unidade para depois descobrir mais unidades. Na regra de 3, não precisa ser assim. Tenho aqui um exemplo, ó, coluna de camisetas e preço. 3 camisetas eu sei que é R$120, tá? Lembra que a linha aqui, ó, se relaciona? 5 camisetas eu vou pagar quanto? Então, eu não preciso descobrir quanto que é uma camiseta. Eu já posso fazer a regra de 3 direto. Claro que se ela for diretamente proporcional. Vamos lá. Se eu tenho 3 camisetas e eu vou comprar 5, né? Ah, um dia eu fui e comprei 3, o outro comprei 5. O valor vai aumentar? Sim. Então, ó, aumenta a quantidade de camisetas, aumenta o valor. As setinhas estão para baixo. Eu tô querendo dizer que todo mundo tá aumentando, tá? Tem um valor aqui que eu não conheço, x. Vou chamar de x, incógnita. Ou seja, o valor que eu não conheço, que eu não sei. O que eu vou fazer agora? O mesmo que eu fiz nos outros. Passo um xizinho aqui e vou multiplicar. 3 vezes x é igual a 5 vezes 120, tá? Já mudou um pouco dos outros, agora a gente tem outros valores. Eu vou multiplicar esse, ó. 5 vezes 120, 600. Vou copiar o 3 vezes x.
O 3 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Aí você vai falar, calma, mas por quê? Como assim? Qual o motivo? Quando vocês forem ver equações, vocês vão entender o porquê que o que está multiplicando vai passar dividindo. Mas nesse vídeo, eu achei melhor não entrar nesse assunto, tá? Então, se você estiver fazendo regra de 3 e ainda não estudou a equação, dá uma decorada nessa parte e deixa para entender melhor quando você for aprofundar a equação, tá? Então, aqui, ó, passei multiplicando, então eu sempre vou deixar o x, esse valor que eu quero, sozinho, né? Para eu descobrir, eu quero descobrir só ele, não 3x, eu quero descobrir um x. Aí, 600 dividido por 3, 200. Então, eu tenho que x é 200, ou seja, 3 camisetas, eu pago 120. 5, eu vou pagar 200. E eu não precisei descobrir, em momento algum, quanto que custava apenas uma camiseta. Com a regra de 3, eu já consegui trazer essa proporção para 5 camisetas. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se você gostou, curte, compartilha, indica esse vídeo para o amigo, para quem está estudando em casa agora, está com dificuldade. E se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Não se esquece também de aproveitar os outros vídeos que tem aqui no canal. Então, é isso. Até a próxima!